Ainda em pé, convido a todos a recebermos ao nosso grande presidente da comunidade, Benjamin Zaitun Ben Israel, para nos dirigir neste shiur da porção desta semana da Parashá Vayera. Shabbat Shalom. Todos podem sentar. É uma parashá muito importante. Essa o primeiro ciclo anual, ele não fala a respeito do sacrifício de Isaac, mas fala de muitas coisas de uma importância fundamental. Nós temos, no início, a visita dos anjos. São 3 anjos. Cada um desses anjos, ele tem uma missão específica. Nós temos que lembrar que foi exatamente nesse momento, né, que o Eterno ordenou a Abraão que fizesse o Brit Milá, nele e em todos os seus servos, todos aqueles que moravam e viviam na sua casa. Então, dos 3 anjos, um tinha como missão a cura de Abraão. Outro tinha como missão anunciar que Sara, ela teria um filho. Ela teria um filho, e o outro veio anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra pelo pecado. O Eterno, ele preserva e ele preza de uma forma assim muito forte, muito importante, o Shalom Bait, a paz no lar. O ser humano, nós temos nossas falhas, nós temos nossas maneiras de cometer nossos erros, né? Os erros são inerentes ao ser humano. Errare humano est. O erro é humano. Então, quando Sara foi notificada que seria mãe, ela falou: puxa, mas como é que pode? Eu, na idade que tenho, e o meu marido vai me dar alegria, ele não está tão velho. Aí ela riu, né? Como é que pode? Ela riu. E o Eterno, quando falou o episódio a Abraão, o que ele disse? Ele disse: olha, Sara riu. Ela riu e disse que eu sou tão velha, como é que eu posso conceber? Eu já passei da idade. A diferença entre a maneira de falar de um e de outro. Sara, como ser humano, cometeu uma palavra que não deveria ter dito, né, a respeito da incapacidade de seu marido de lhe satisfazer, para que tivesse um filho. Já ao Eterno nada é oculto, nada é impossível. Não existe o impossível para o Eterno. E ele, falando então a Abraão, ele disse que, olha, como eu falei, Sara disse que está velha, e ela riu. Ela disse: não ri. Ela falou: ela riu sim, eu sei que você riu. Então, o Eterno, ele sempre busca preservar e desenvolver o Shalom Bait. O Shalom Bait é fundamental. É através do Shalom Bait que as famílias se mantêm unidas, se mantêm reunidas, se mantêm na condição sagrada do Eterno. Bom, depois desse evento, um dos anjos subiu ao céu, voltou ao Eterno, e os outros 2 foram terminar de cumprir a sua missão, que era justamente entrar em contato com Lot, para que Lot tivesse a oportunidade de se salvar com sua família. Bom, os anjos saíram da presença de Abraão de dia, mas chegaram à noite em
Sodoma. Chegaram à noite em Sodoma. Aí, ao anjo, como ele é mensageiro de Deus, ele pode chegar instantaneamente em qualquer lugar. Ele é mensageiro de Deus. Veja bem, é só abrindo um parênteses aqui, um pequeno parênteses. Muitas pessoas acham que devem rogar alguma coisa aos anjos. Olha, o anjo é apenas um mensageiro. O anjo é como se fosse um carteiro. Você não pode pedir ao carteiro que providencie para você uma carta de uma determinada pessoa. É essa pessoa que tem que mandar a carta. O carteiro é só o meio através do qual a carta é entregue. Da mesma forma, os anjos. Eles são apenas meios que o Eterno disponibilizou para atender às suas determinações. Não são as nossas, são as dele. Então, esses anjos se dirigiram a Sodoma e chegaram lá à noite. Por que eles demoraram tanto? É uma forma de dar mais tempo para que as pessoas pensem e se arrependam. É uma forma da pessoa se arrepender. E se arrependendo, o Eterno terá piedade dele. Bom, Lote, na realidade, Lote, o valor espiritual dele não era lá essas coisas. Lote, ele foi premiado com essa graça apenas e tão somente pela graça que Abraão encontrou junto ao Eterno, pela sua maneira de agir, pela sua forma de agir, pela sua bondade por trazer as pessoas à sua casa para falar e revelar o nome do Eterno. Abraão, ele tinha o grande dom de ser uma pessoa amada de uma forma muito forte pelo próprio Eterno. Bom, tendo isso acontecido, se encontrava Lote na porta da cidade para tentar imitar, né? De uma forma, deve-se dar valor a isso também. Embora Abraão tivesse um valor imenso, aquele que tentava imitar Abraão, ele também revela um valor, porque ele procurava imitar uma coisa boa, um comportamento adequado, um comportamento bondoso, que é justamente de acolhimento àquela pessoa que está necessitando acolhida, uma palavra. Então, tendo ele visto esses dois anjos chegarem, ele foi prestativo e convidou de imediato esses anjos a passarem a noite em sua casa, a comerem, se alimentarem, descansarem. Embora eles tenham dito, olha, não, nós preferimos ficar aqui. É claro, eles preferiam ficar na cidade, né, dentro da cidade, conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas, sabendo o que realmente ia no espírito daquelas pessoas. Então, de qualquer forma, Lote havia sido muito convincente e acabou convencendo eles a irem a ter estadia na sua casa. Bom, aquela estadia, o povo de Sodoma ele é um povo cruel. Eles não gostavam de estrangeiros, não gostavam de pessoas desconhecidas. Então, eles foram à casa de Lote, viram que Lote havia levado aqueles dois anjos ali, sem saberem que eram anjos. E, com isso, eles queriam lá para fazer mal, para agredir, para fazer aquilo que eles sempre faziam aos estrangeiros. Lote sabia disso. Então, Lote, ele tomou uma ação que ela é repreensível, é uma ação muito repreensível. Embora eles tenham querido proteger aos anjos, embora tendo essa boa intenção, ele ofereceu suas filhas, olha só que loucura, a tomarem o lugar dos anjos para sofrerem os abusos que aquele povo queria dar aos anjos. Isso é uma coisa que o Eterno, ele abomina de uma forma muito, muito, muito forte. O Eterno abomina o sacrifício humano. O Eterno abomina que as pessoas
busquem fazer o bem através do mal. Isso não existe. É como Robin Hood, que rouba dos ricos e dá aos pobres. Não. Ele não está fazendo bem, ele está fazendo mal. Um mal terrível. Um mal muito ruim. Da mesma forma, o mal não consegue justificar o bem. Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja o objetivo para a pessoa alcançar, a pessoa não pode buscar alcançar esse objetivo, por justo e benéfico que seja, através do mal de alguém, através de roubar alguém, através de destruir alguém, através de, enfim, ser perverso. Porque toda forma de prejudicar outra pessoa é uma forma perversa de agir. Bom, quando os anjos viram que aquilo ali estava se tornando uma situação insustentável, o que eles fizeram? Eles cegaram as pessoas. As pessoas perderam simplesmente a visão. Esses milagres, eles são, na realidade, são milagres do Eterno. Os anjos são apenas portadores do milagre. Então, o Eterno que providenciou que eles ficassem cegos e que se perdessem. Então, foi aí quando os anjos disseram a Lote: olha, Lote, você pega a tua família, você, tua mulher, teus filhos, e sai da cidade e vai lá para as cavernas. E não olhem para trás. Lote achou aquilo muito longe. Não, vamos morar numa cidade, vamos ficar numa cidade aqui perto. Então, o anjo falou: bom, tá bom, então vai lá para a cidade. E não olhem para trás. Bom, o que quer dizer não olhar para trás? A partir do momento que a pessoa abandonou o pecado, a iniquidade, a pessoa não deve mais olhar para trás. A pessoa que abandonou o mal, a perversidade, que olhar para trás, ela vai se tornar uma pessoa imóvel. Ela vai se tornar uma pessoa arrependida de estar no bem e querendo voltar para o mal. Não se olha para trás. Bom, eu gostaria muito de ouvir os comentários da mesa a respeito, e das mulheres também, por favor. Temos ali um comentário. Leva lá o microfone. É que só tem 2 microfones. O que eu aprendi nessa paraxá é que nós temos que ser hospitaleiros e tratar bem as pessoas. É um mérito. Isso que eu estudei um pouquinho e aprendi, que nós temos que tratar muito bem as pessoas, porque no judaísmo a gente aprende que temos que ser hospitaleiros. Exatamente, exatamente. Olha só que comentário interessante. Na realidade, Lote, ele, por si só, ele não tinha o mérito da salvação. Ele não tinha esse mérito, não. Ele tinha que fazer alguma coisa para que ele pudesse adquirir um mérito para ser salvo. Foi o que ele fez. O Eterno deu a oportunidade dele adquirir um mérito e ele adquiriu. Que mérito foi esse? Foi o acolhimento desses anjos, do acolhimento de pessoas que ele estava vendo que eram pessoas que necessitavam acolhimento. Ele não sabia que eram anjos, mas, mesmo sem saber que eram anjos, acolheu, trouxe à sua casa e os tratou muito bem, por sinal. Então, esse foi o mérito que Lote demonstrou possuir para que pudesse ele e sua família serem salvos. Eles eram menos de 10, mas foram salvos. Por quê? Pelo mérito de Abraão, trazendo mérito a Lote, que, por sua vez, fez a sua parte para ter o merecimento desse perdão, dessa salvação. E daí a coisa já aconteceu. É por isso que eu acho muito, muito importante a participação das mulheres nos comentários, porque sempre trazem comentários muito, muito pertinentes. E vocês devem fazer mais comentários. Eu quero ver. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A todos os que estão aqui na comunidade, na sinagoga, e aos nossos amigos que estão do outro lado da telinha aí assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento
de comentários da porção desta semana, que cada vez que nos deparamos com ela, ela traz sempre algo a mais para a gente, né? Todos as parashiotes que a gente medita de ano a ano, passando por ela, sempre traz algo especial para a gente, né? Acompanhando os comentários que o nosso amigo Zaitun já iniciou, e mais o complemento da Haverá Elisheva, né? Elisheva? Elisete, né? Elisete. Então, Elisheva também, Elisete, mas em hebraico é Elisheva. Então, ela quanto o Zaitun, haviam comentado sobre essa questão da hospitalidade, né? De nós sermos hospitaleiros. Essa porção traz um exemplo muito, muito grande nesse aspecto, né? Da hospitalidade. Quando o nosso pai Abraão, Abraham Avino, né? Recebeu os hóspedes, e ele não sabia também que eles eram anjos. Imaginava ser viajantes que estavam passando por ali. Então o comportamento dele ali não foi porque eles eram anjos, simplesmente porque eles eram seres humanos, eram homens que estavam passando por ali, né? Como qualquer uma outra pessoa. Isso significa que o tratamento dele com as pessoas era assim, com todos. Não foi um caso especial na vida dele. Não, as pessoas para ele, a princípio, não eram homens especiais, diferentes dos demais, eram homens iguais aos demais, no momento que ele recebeu eles. Tanto que ele falou, olha, chegai aqui e eu vou providenciar água para lavar os seus pés, para vocês descansarem, porque ele imaginou que eles estavam cansados pelo caminho que eles tinham feito no deserto, naquelas terras áridas ali. E assim foi que ele preparou banquetes para eles, né? E depois eles entregaram ali, entregaram a mensagem para ele, o porquê que eles estavam ali, né? E cada um tinha uma missão para cumprir, né? E o comportamento de Lot não foi diferente também, né? Isso foi uma característica que Lot adquiriu do seu tio cunhado, né? Do seu tio, que ele havia crescido juntamente com ele, né? Era uma família unida, tanto que eles saíram juntos, né? Saíram juntos quando subiram do Egito, né? Eles saíram juntos até o momento de cada um fazer uma escolha, né? Quando Abraham Avino falou para Lot, escolhe que lado que você vai, né? Falou na porção anterior, da semana passada, né? Se você escolher a direita, eu irei à esquerda, e se você for à esquerda, à direita, eu irei, né? Então, a partir dali que eles se dividiram, mas até então eles eram uma família unidas, né? Que viviam juntos, né? E ele aprendeu isso com Abraham, né? A hospitalidade. E como o Zaitun falou muito bem, né? Essa qualidade que estava em Lot foi o que fez a diferença na vida dele. Porque quando os dois anjos, que também ele viu como homens comuns, se achegaram, ele chamou para a casa, venham aqui em casa, e lavai os vossos pés. Tá? Ou seja, a mesma coisa que Abraham fez com os três, ele também fez com os dois ali que haviam chegado na sua casa. Lavai os vossos pés, e eu vou preparar um banquete, vou preparar comidas para vocês. E eles, a princípio, eles se recusaram. Eles falaram, não, nós não vamos entrar na sua casa. Vamos ficar na praça, e vamos repousar na praça. E ele disse, não, de maneira nenhuma, venham para a minha casa. E até que, de tanto ele insistir, eles foram.
mas a princípio a opção era ficarem na praça, né? E aí que ocorreu, né? Realmente, se os anjos ficassem na praça, eles iam ter que começar a punir já, começar a cumprir já com a sua missão a partir dali, né? Mas e Ló não estaria com eles, do lado deles, né? Mas então a partir do momento que eles entraram na casa de Ló, Ló foi hospitaleiro com eles, recebeu eles, deu um banquete para eles. Isso salvou a vida de Ló, né? Não somente isso, mas nós sabemos muito bem que Ló não tinha méritos de ser salvo dessa destruição iminente. Ele também estaria incluído juntamente com os demais. Mas duas coisas aconteceram: essa atitude dele e os méritos de Avraham Avinu. Os méritos de Avraham Avinu. A gente viu a insistência que Avraham Avinu teve com Hashem, né? Quando os dois desceram para cumprir essa missão, um terceiro anjo ficou com Avraham Avinu. E muitos dos nossos comentaristas falam que era o próprio Deus, era o próprio Hashem, né? Sendo representado por esse anjo, né? E ele falava com o anjo como se fosse falando com o próprio Deus, né? E ele começou a questionar Deus ali. Mas, Senhor, meu Senhor, se descerá lá e vai destruir o mal juntamente com o justo juntamente com o mal? Se porventura tiver 50 lá, tu vai destruir os 50 junto com os maus? Aí o Eterno falou: não, se tiver 50, não vou destruir. Aí ele foi baixou para as 45, 40, 30, 20, até 10, né? Chegando nos 10, ele falou: agora é a última vez que eu vou falar. Essa é a última vez que eu vou falar. Se tiver 10 lá, meu Senhor, destruirás os 10 juntamente com os maus? E o Eterno falou: não destruirei. Se tiver 10 lá, não destruirei. Então a gente nota que Avraham confiava no ser humano ainda, né? Ele ainda confiava no ser humano, porque ele acreditava que existia 50 justos na cidade. E aí, conforme ele foi se decepcionando, ele foi diminuindo até chegar nos 10. E aí imaginou: se não tiver 10, é impossível, né? Impossível não ter 10, né? Se não tiver 10, então que seja feita a vontade do meu Senhor mesmo. E na verdade não tinha mesmo. Nossos comentaristas falam que não tinha nenhum justo, né? Nem Ló não era. Tanto que, se for ver na narração, na sequência desses acontecimentos, quando Ló saiu, os anjos retiraram Ló da sua casa para destruir a cidade, o que ele falou para eles? Não olhem para trás. Né? Não olhem para trás. O que significa isso? Alguns dos comentaristas também falam em relação a isso, justamente porque Ló não era justo e ele não tinha a capacidade, né, de ver os ímpios sendo destruídos, e ele também, sendo ímpio, está sendo salvo, né? Então ele disse: olha, você não olhe para trás para não ver a destruição. Em outras palavras, você não merece ver isso, né? Você não merecia estar saindo daqui, né? Mas está saindo pelos méritos de Avraham Avinu. Baruch Hashem, né? Que sempre tem alguém para dar um livramento, né? E em toda a história sempre teve alguém que trouxe o livramento para as pessoas que confiaram em Deus ou que confiaram nos seus enviados, nos seus malachim, né? Eu vou deixar aqui o comentário aqui para o Ranor dar a sequência aqui, depois mais os demais aí. Vou fazer um comentário. Shabbat Shalom primeiro. Shabbat Shalom lekulam, com a permissão dos que estão aqui na sinagoga, do nosso presidente que está ali na frente, dos irmãos que estão aqui na mesa, das mulheres que estão do outro lado aqui nas poltronas, e de você que nos acompanha do outro lado da tela.
convido a todos que nos acompanham do outro lado da tela, deixar o seu comentário ali, falando o seu nome, a cidade onde você nos acompanha, e se puderem também deixar o seu comentário a respeito do que está sendo falado na porção deste Shabbat, né, da Parashá Vayera, né? O meu comentário vai ser um comentário conjuntado, poderia falar? Eu vou precisar de ajuda para poder fazer o meu comentário, né? De um dos mestres que está aqui na mesa. Ele vai me ajudar a falar a respeito desta porção da Parashá Vayera, né? Escutava as palavras dos nossos irmãos e da nossa irmã que nos acompanhou no comentário de hoje e ficava muito surpreendido por várias coisas, né? Mas queria começar o meu comentário falando a respeito dos primeiros 5 versículos da porção. Dos primeiros 5 versículos da porção. Capítulo 18, versículo 1 até o versículo 5, vai ser a minha primeira parte do comentário, né? E isso que está ali, do versículo 1 até o versículo 5, eu vou tentar falar a respeito do foco. Onde focamos a nossa energia, onde focamos o nosso esforço, onde colocamos o nosso olho, onde está o nosso alvo, qual é nosso objetivo, né? Por que fazemos as coisas e como as fazemos, né? Isso aprendemos muito bem no nosso pai Abraão, né? Por quê? Por que estou falando isso a respeito dos 5 primeiros versículos da porção? Interessante, né? Que Abraão, ele viu primeiro que o Eterno, e depois viu os 3 homens que estavam na frente, né? Então, para me acompanhar no comentário, primeiro, para fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5, eu vou pedir para o meu mestre aqui, o Mário, para fazer a leitura, por gentileza, ali para nós. E apareceu-lhes o Eterno junto a Eloné, de Manre, e Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou-se os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele, e os viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra, e disse: Meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que seja trazido, por favor, um pouco d'água, e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Depois irei diante, já que passaste, para honrar ao vosso servo. E disseram: Assim farás conforme me falaste. Veja bem como é a fala de Abraão Avino, né? O que acontece primeiro? Diz que o sagrado se apresentou diante dele. E ele falou o seguinte: e alçou seus olhos e olhou. E eis que 3 homens estavam parados perto dele, né? Mas ele primeiro fala assim, a respeito disso que estava acontecendo. Ele primeiro se postrou em terra e disse: Meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ele está falando com 3 homens e ele está se referindo em singular. Dá para entender essa parte ali? São 3 homens, ele está de frente a 3 pessoas, mas ele está falando no singular, né? Depois ele muda o artigo, né, e fala assim: que seja trazido, por favor, um pouco da água e lavai vossos pés. Ali já mudou ao plural, né? Lavai vossos pés, né? Então, temos que entender uma coisa. Abraão Avino, ele tinha uma capacidade bem interessante. Lembra que as semanas passadas estive falando a respeito da emanação do sagrado na nossa pessoa, sabe? Que eu falei, né? Que cada pessoa tem a centelha divina, que é aquilo que em Bereshit, em Gênesis, falou que ele fez ao homem e à mulher a imagem e semelhança dele, né? Mas eu vejo o meu irmão aqui do lado e o meu irmão aqui do outro lado e não vejo Deus, né? Mas Abraão, sim. Abraão, antes de ver a pessoa, antes de olhar os olhos da pessoa, ele enxergava primeiro ao sagrado. Ele tinha essa capacidade de ver primeiro ao sagrado.
depois é que ele reconhecia a pessoa, né? E falava, vossos pés, né? Mas ele sempre, primeiro o eterno, sempre primeiro o eterno, né? Tanto assim que ele fala, essa frase que ele utilizou, meu Senhor, no hebraico está ali como Adonai. Adonai, está escrito literalmente no hebraico Adonai, né? Porque normalmente quando a gente está fazendo a leitura no hebraico, a gente fala Adonai, mas são as quatro letras, né? O nome sagrado, Shem Amevorash, normalmente a gente traduz Adonai, porque a gente não sabe qual é a pronúncia certa desse nome de 4 letras, né? Mas Abraham não, Abraham fala diretamente Adonai como está escrito, sabe, literalmente, né? Vou utilizar um exemplo. Sabe que a palavra sanduíche vem do inglês. Sandwich é a palavra em inglês. Sanduíche é a apropriação cultural do brasileiro aqui para tentar falar a mesma coisa, só que ele utiliza uma frase totalmente diferente, né? Mas se está referindo a mesma coisa, né? Então, nós também, às vezes, não utilizamos o nome sagrado para não cair nesse erro de mal interpretar ou mal falar o nome do sagrado, né? Mas Abraham não, Abraham estava utilizando o próprio nome de Adonai, né? Então, sempre que ele via essa situação, ele sempre, primeiro, se lembrava de quem? Do Eterno. E nós também deveríamos fazer isso, sabe? Muitas vezes a gente faz as bênçãos, a gente faz as rezas, a gente faz todas as coisas que a gente faz, que está junto com a nossa religiosidade, do judaísmo, e falamos tipo assim, vamos abençoar a comida. É um tema que falamos muito, acho que o ano antepassado falamos muito a respeito disso, né? Mas é sempre bom lembrar disso. A gente não abençoa os alimentos. Eu não abençoo o meu prato de comida. Nós abençoamos o sagrado que nos deu a oportunidade de aproveitar esses alimentos. É isso que nós agradecemos. Nós abençoamos ao Eterno. Nós falamos, se você vê a forma da oração, é Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito seja o Eterno. Bendito sejas tu, Eterno. Não bendita seja a comida. Não bendito seja o tempo, bendito seja a citação X. Não. A gente fala, bendito sejas tu, Eterno. Então, essa é uma coisa que sempre temos que lembrar. Não é a situação, não é a pessoa, não é a coisa. Não é isso. É quem está por trás disso que é o sagrado, né? Então, sempre lembrarmos disso quando estemos em uma situação. Chegou alguém na nossa casa e precisa de alguma coisa, uma pessoa chata, mas e por trás? Quem está por trás? O sagrado está por trás, que foi o que salvou a Lot nesse momento, né? Uma coisa bem interessante que me chamou muita atenção na fala dos meus irmãos, sobretudo do Abinadab, ele falava assim, que Lot se preocupou para não deixar os homens na praça, que entrassem na casa. Uma coisa que me veio na mente quando escutei as suas palavras era o seguinte: se os homens tivessem ficado na casa de Abraham, de Lot, e não tivesse acontecido nada, não ia ser destruído Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? É que estou falando esse comentário. Porque na Torá fala que Hashem, Adonai, o sagrado, falou com Abraham e lhe disse: vou descer na terra para olhar se é verdade o clamor que está chegando nos meus ouvidos. Então ele mandou os 2 anjos para fazer essa verificação. Se eles tivessem ficado na praça e tivessem visto de primeira mão a maldade dos homens, eles tivessem destruído todo até Lot. Esse é o primeiro caso. Se os 2 homens tivessem ficado na casa de Lot e não tivessem chegado os moradores da cidade para perturbar e para fazer o que queriam fazer com esses 2 homens, a cidade inteira se tivesse salvado porque eles não tivessem visto nada além do que a casa de Lot, que foram bem recebidos.
E o terceiro caso, que foi o caso que aconteceu em questão, que foi, ainda eles entraram na casa, mas ainda a maldade dos moradores da terra se levantou para ir na casa de Lot a procurar aqueles homens. E por isso foi que Lot só foi salvo, né? Então, muitas vezes também nós somos assim. É uma coisa que a vezes na minha fala é muito recorrente, né? Nas parashot, nas porções. Nós também somos assim às vezes. Às vezes não conseguimos não conseguimos ficar quietos. O Eterno está acionando as situações para nos salvar, para trazer o bem para nós, e nós não conseguimos ficar quietos. Queremos que o mal aconteça, como a cidade de Sodoma e Gomorra, que viram o bem que o homem estava fazendo para aqueles dois e não conseguiram ficar quietos. E por isso a salvação não chega às vezes, né? O Eterno é misericordioso e Ele nos perdoa, porque Ele é omnisciente. Era uma coisa uma questão que queria trazer na mesa, né? Como o sagrado que nós falamos que é omnisciente fala que vai ver se realmente o que ele está escutando está certo. Ele não é onisciente. Ele não precisava nem de escutar o clamor para saber o que estava acontecendo lá embaixo. Então, por que ele esperou o clamor? E por que ele esperou que tivessem as testemunhas do que estava acontecendo lá embaixo? Porque o Eterno também é um juiz justo, um juiz de verdade. Ele respeita as leis que ele mesmo coloca. Então, ele foi ver se tinha lá os 10 que Abraão estava falando, se tinha lá mudado a situação como aconteceu no livro de Joná, em Nínive. Ele foi ver se realmente tinham feito teshuvá ou não. E essa mensagem também fica para os nossos dias de hoje. Às vezes o Eterno está mandando um mensageiro para se aparecer diante de nós, para ver se nós fazemos o bem com ele ou nós fazemos o errado com ele. Tem um ponto interessante que nós precisamos analisar também a respeito de Abraão. Por que motivo Abraão ele convidava as pessoas a ir na casa dele? Cada pessoa, cada um de nós, sejamos tementes a Deus ou não vem ao caso, temos uma partícula de Deus, uma partícula do Eterno dentro de nós. Cada um de nós tem. E o objetivo de Abraão era justamente reavivar, como fosse acender uma brasa, né? Uma brasa pequenininha, e aumentar essa partícula de Deus. Através de quê? Através do conhecimento. Quando Abraão convidava as pessoas a irem na casa dele, Abraão, ele falava de Deus. Foi ele quem revelou Deus. Depois de tantas gerações que esqueceram de Deus, foi Abraão aquele que revelou a Deus àquelas pessoas que passavam por ali. E ele desenvolveu o conhecimento de Deus. Um ponto muito interessante que o Eterno reconheceu em Abraão, que temos aqui nessa nossa paraxá de hoje, é que Abraão, Deus falou: olha, Abraão, você tem méritos e você vai passar esses méritos a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esse é o grande mérito da continuidade do espírito de Abraão, que veio a tomar conta de todo o povo sagrado, de todo o povo de Deus. Foi esse o grande mérito, um dos grandes méritos que Abraão revelou a Deus. Ele próprio, Abraão, se revelou: olha, Eterno, eu te amo e eu quero que o conhecimento, teu conhecimento, ele se desenvolva a todos aqueles. E o Eterno reconheceu esse valor. Bom. É isso aí mesmo, olha, muito bom, muito boa essa porção. Me chamou a atenção isso também, né, do Eterno reconhecer a capacidade de Abraão avino de dar sequência aos ensinamentos aos seus descendentes, né, a sua fez semente. com sucesso, né?
Tanto que isso foi o caso de o Eterno não ocultar essa destruição iminente que estava ali para acontecer com os habitantes de Sodoma, Gomorra, Adamites, Seboás, né? Me parece que isso eram 4 cidades, né? E o Eterno falou, mas eu vou ocultar isso de Abraão, visto que ele vai dar sequência na sua descendência, e vai instruir os seus filhos, seus descendentes, no caminho que deve andar. Então isso que eu vou fazer agora vai servir para a sua descendência como um exemplo de qual é a melhor atitude, qual a melhor forma de vida que eles deverão ter na sequência. Então não posso esconder, vou ter que contar, né? Vou ter que contar. Mas que descendência é essa? Que ele nem tinha filhos ainda. Nem tinha ainda. Né? Foi tinha o sido caso, acabado de ser prometido a ele que ele teria um filho daqui a um ano. Mas o Eterno havia falado logo no início dessa porção, né? Isso. Através do anjo falando com Sara, né? Que ela teria um filho. No ano vindouro, no próximo ano, ela já estaria com seu filho, né? E ali foi o começo realmente de toda essa geração abraânica, né? Toda essa geração que vem desde lá até hoje, o nosso povo que são descendentes de Abraão Avino. Outra parte interessante foi o que os anjos fizeram, né? Os anjos usaram a mesma tática que foi usado na ocasião em que os israelitas estavam em uma peleja contra os assírios, né? E o Eterno também fez com que aqueles soldados, aquele exército, fossem tomados de uma cegueira, né? E isso fez com que Israel tivesse o livramento e fossem vitoriosos, né? O mesmo que aconteceu aqui. Aí fala que os anjos feriu de cegueira os homens, né? Que haviam cercado a terra, né? Eu estava vendo aqui no Passuque 11, né? Passuque 11, que fala que os anjos feriram de cegueira os homens que estavam em volta da casa, né? Da Baite. Essa palavrinha aí, Bassanverim. Bassanverim. Bassanverim é um momento de cegueira, né? Pessoas não ficaram cegos por toda a vida, né? Foi uma cegueira momentânea ali, que logo depois eles começaram a enxergar de novo, mas daí não, já era tarde, eles já tinham saído, escapado deles, e eles não adiantava mais estar vendo, que não iam alcançar os seus olhos a eles mais. E em seguida já veio a destruição para eles. Então a gente vê que acontece os milagres na vida da gente e às vezes nem a gente percebe, né? Nós vivemos de milagre, né? Tudo dependemos do operar de Hashem em nossa vida. Cada né? batida de mesmo coração. A gente não merecendo, né? Mesmo não merecendo. É o caso de Ló. Ló não merecia. Nós também não merecemos. Nós somos pecadores, né? Nós não somos méritos, não temos méritos nosso mesmo. O que acontece com a gente de bom é aquilo que aconteceu lá no passado, que nossos antepassados fizeram e deixaram essa herança para nós, dos bons méritos deles, nós sermos agraciados hoje com as bênçãos de Hashem. Nossos pais, nossos avós e outras gerações anteriores. Será que posso fazer um pequeno comentário mais ali? Bom, aproveitar que hoje estamos em sintonia, né? O Abinadab e o Mário da mesa aqui estão de branco, e eu e o Benjamin Sait e eu estamos de azul, né? Estamos ali em sintonia. E o seguinte, né? É uma coisa prática para entendermos bem, uma coisa que vai um pouquinho mais para frente, né? Quando o Eterno, quando o Sagrado se apresentou diante de Moshe Rabbeinu na sarça, ele falou uma coisa bem interessante, sabe? Uma coisa bem interessante que se você às vezes lê e escuta,
mas não consegui entender. Mas esse é para que fique aqui na memória, quando escutarmos de novo na Parashá, não vai ser Shemot, possivelmente seria Shemot o Bo, a Parashá que fala a respeito disso, né, desse acontecimento. O Eterno fala para Moshe que ele se apresentou diante dele com o seu nome, o nome das 4 letras, como não tinha se apresentado para seus antepassados, né? Você pode confirmar isso por aquilo que eu estava falando no começo, que Abraão se referia ao Eterno como Adonai, não utilizava o nome das 4 letras, ele o conhecia como Adonai, né? Moshe Rabbeinu foi o primeiro em ser revelado com esse nome, mas foi por causa do quê? De que ele era mais santo nesse momento que Abraão Avinu, que Isaac Avinu, que Jacob Avinu e os 12 filhos de Israel. Não era necessariamente por isso. Era porque a situação em que estavam os Bnei Israel nesse momento histórico precisava do atributo desse nome de 4 letras, né? Eu vou colocar um exemplo. Tem muitas histórias antigas, acho que a história de Aladim é uma que faz referência a isso também, né? Que nos tempos antigos, às vezes, os filhos da realeza, os príncipes, as princesas, elas e eles saíam do castelo disfarçados de pessoas normais para conhecer a cultura, para conhecer as pessoas de fora da realeza, né? O Eterno também utilizava essa mesma ferramenta, né? Ele se aproximou de Abraão quando? Falam os sábios que quando Abraão estava lá na cova, ali sozinho, né? Ele se apresentou como o primeiro amigo de Abraão Avinu, né? Então, às vezes também, quando nós conhecemos pessoas, uma situação assim, jogando um futebol, estávamos jogando uma partida, você conhece uma pessoa nova e começa a chamar de amigo, né? Mas você conhece só pelo apelido, sabe? Ah, não, aquele é o mineiro, e apresenta como mineiro, e ele fala o nome, né? Ah, esse é o mineiro e tal, ou vai lá, o gaúcho, né? Ah, esse é o gaúcho e tal, mas você não conhece o nome. Mas ele segue sendo teu amigo, né? E com o tempo, imagina, né? Ah, mas aconteceu uma situação assim. Ah, eu fui demandado por uma situação e tal. E você não sabe que o gaúcho, que o mineiro, esse que joga futebol com você, ele é advogado, né? E ele fala, ah, essa situação tal. Ah, mas eu sou advogado, eu vou prover a solução para teu problema. Assim foi o sagrado com Abraão e com o nosso povo de Israel. Então, às vezes o Eterno se apresenta a nós com uma emanação de misericórdia, às vezes com uma emanação de justiça. O importante é que nós saibamos como nos comportar de frente a Ele, né? Porque o próprio Abraão teve muito cuidado para se dirigir com o sagrado. Você pode fazer a leitura de novo do capítulo 18, quando ele começa a fazer intercessão, ele fala, mas meu Senhor, por gentileza, por favor, escuta a minha palavra e tal. Muito diplomático, com muito cuidado das palavras que utilizava, né? Então, nós também temos que ter muito cuidado como nos dirigimos ao Eterno, porque Ele é nosso amigo, sim. Ele é nosso Pai, sim. Ele é nosso Rei, sim. Ele é nosso, o que você quiser, ou seja, o bom que Ele quer nos entregar, mas temos que ter muito cuidado e muito respeito, né?